Queridos, tudo bom? Estou aqui para falar com vocês sobre uma pregação, tá? Será a minha primeira aqui no canal. Como tema, eu vou falar sobre o afronte dos outros não podem deixar o seu coração abatido. Estamos fazendo um estudo de Salmos, né? Diariamente eu coloco Salmos lá no aplicativo, né? De vídeos curtos e também compartilho aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. E eu decidi que agora eu vou fazer algumas pregações sempre com um tema que tem a ver com Salmos, para engrandecer ainda mais esse nosso estudo de Salmos. E hoje essa pregação veio a mim, né, através da vontade de Deus, quando eu fazia a leitura do Salmo 41, que é um salmo de Davi, e que nós sabemos, né, as grandes transgressões de Davi, e que mesmo assim ele era um homem de coração bom, que sempre estava disposto a pedir o perdão a Deus, a modificar suas atitudes, mas ele continuava, né, muitas das vezes errando, até que ele conseguiu se tornar conhecido na história como esse homem tão bom, mas que se deixava às vezes levar por algumas situações. E lá no Salmo 41, no versículo 1, está escrito assim: Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Eu comecei a refletir exatamente isso. Quantos afrontes, né, Davi recebeu por causa do seu pecado, né, dos seus pecados. Mas ele não deixou de agradar o coração de Deus, porque ele sempre era e se demonstrava um homem de coração bom, um homem que apoiava os outros. Falando, né, um testemunho próprio, eu também tenho passado por uma situação de vida muito difícil e eu tenho observado que tudo isso que é falado aqui nesse salmo vem ao meu coração, né? Eu não sou perfeita, pecadora, estou passando pelo que eu estou passando devido a algo que eu me deixei levar. Mas eu também reconheço as minhas virtudes, assim como Davi. E eu sempre me interessei pelo pobre, sempre me interessei pelas pessoas que passam por problemas. E eu sempre tentei ajudar, né, da forma que eu podia. Sempre fui uma pessoa muito liberal em questão financeira, né? Mesmo não tendo, nunca tive muito, mas o pouco que eu tinha eu tentava dividir, não só com as pessoas que me procuravam, como as outras que as pessoas diziam, como pessoas próximas, né? A minha casa sempre foi conhecida pela fartura. Ao receber as pessoas, eu nunca me propus a fazer divisões, a pedir mais do que eu precisava ou a pedir até mesmo, né? Não que isso possa estar errado, algumas pessoas creem que isso é certo, mas essa era uma postura minha. E aí eu me coloco, né, aqui refletindo sobre o que Davi fala nesse salmo. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Sim, eu tenho sido livrada, eu tenho sido apoiada por pessoas de coração bom, servos fiéis do Senhor, que mesmo sabendo da minha transgressão, mesmo sabendo do que eu tenho passado, tem se colocado como servo, né? Sempre conversando em amor, sempre conversando na palavra, sempre dizendo que eu também tento falar a todos que me procuram, que pode ser comigo, que também pode acontecer como aconteceu. E não se colocando naquela postura, né? Ah, mas você fazia isso. Ah, se você fosse assim. Ah, se você fosse. Se eu fosse, eu não estava passando por isso. Mas foi a vontade de Deus, foi uma transgressão minha e que eu tenho me colocado. E lá no Salmo 5, não, no Salmo 41, versículo 5, fala assim: Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Então, meus irmãos, peguem a palavra do Senhor como o seu coração. E se qualquer pessoa está desejando o mal a você, está desejando a sua destruição,
se você tem a certeza de que você é um homem ou mulher de Deus, que apesar do seu pecado, você tem buscado, você tem se dedicado, você tem pedido diariamente perdão a Deus, responda: o meu não chegou ao fim. Essa situação não acabará com a minha vida. Essa situação é para que lá na frente eu conte como testemunho do Senhor. Eu conte a verdade. Eu fale sobre tudo que eu passei e que o Senhor me sustentou em todo momento. Me trouxe pessoas verdadeiramente fiéis ao Senhor para me ajudar. Pessoas verdadeiramente fiéis para me apoiar. Para reconhecer que o meu pecado é um pecado, mas que todos nós podemos cometer. E que dia após dia eu fui fortalecida para lá na frente me tornar vitoriosa. E aí também lá no versículo 8 diz assim: uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Você já escutou isso? Eu já escutei, gente. Já escutei de servos de Deus. Pessoas que deveriam estar apoiando a pessoa que caiu, a pessoa que está doente, que está em cima de uma cama. E a pessoa está dizendo, sabe o quê? Tomara que morra. Sabe por quê? Porque adorava a deuses pagãos. Adora imagens. Porque quando eu quis ajudar, não quis me ajuda. Meu irmão, que postura de cristão é essa, Senhor? Que testemunho que a gente está dando? Onde que eu vou desejar a morte do meu irmão? Onde que eu vou dizer que aquilo que ele está passando é algo que o levará à morte por causa dos pecados dele? Nós podemos sim exortar o nosso irmão em amor, falar sobre as suas transgressões, conversar, apoiar, mas desejar a morte, falar que não vai ajudar, negar uma visita, negar um apoio, dizendo que aquilo dali é e deve ser o fim. Meus irmãos, não estou falando aqui dos profetas de Deus. Nós temos profetas nessa terra, ainda temos, né? Tivemos nos tempos atrás e ainda temos, sim. Muitos não são reconhecidos, muitos são julgados. Você pode receber uma palavra de morte, mas você tem que orar a Deus e reconhecer se aquilo é realmente a vontade de Deus, porque Deus vai falar no seu coração. Mas o que eu ouço são pessoas totalmente fora da presença de Deus. Cristãos, sim. Frequentam a igreja? Sim. Estão há muito tempo ali naquela... Sim. Mas que ainda não sabe o verdadeiro evangelho, que fala sobre a graça, sobre o amor, que ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, ele não veio para os que se diziam perfeitos. A nossa perfeição está em Jesus. E todos nós merecemos a graça dele e a misericórdia. O que nos afasta do Senhor não são os nossos pecados. É a nossa vontade de não estar na presença dele. Cada vez que eu falo que eu não quero seguir a Cristo, que eu não quero reconhecer a palavra, que eu não quero reconhecer os meus pecados, isso nos afasta do Senhor. E não os nossos pecados, quando nós confessamos, pedimos perdão. Então, aquele que não conhece a verdade, aquele que não conhece o Evangelho, ele tem que ser conquistado por nós. O ide do Senhor é este. Não é para eu julgar, questionar se ele está ali por causa de um pecado, isso ou aquilo. Eu tenho que estar dia após dia do seu lado. E lá no versículo 12 fala assim: por causa da minha integridade, me sustens e me pões na sua presença para sempre. Versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então, meu irmão, vamos modificar nossa conduta, a nossa integridade, ela é restaurada pelo Senhor. E cada vez que você se põe na presença dele, o perdão vem, a graça dele abunda e o questionamento ao outro deve acabar. E se você, assim como eu, reconhece que você é merecedor do que você está passando por causa do seu pecado, mas ao mesmo tempo você é um filho de Deus que recebeu a graça dele como herança, que os seus pecados foram lavados e remidos naquela cruz pelos
irmão, nosso pai, nosso filho, Jesus, né? Porque nós reconhecemos a trindade do Senhor. Ele foi pai, foi filho e é nosso irmão. Nós fazemos parte desse corpo e recebemos o seu perdão dia após dia. Então, mesmo apesar das minhas transgressões, assim como Davi, ao reconhecer e ao me purificar no Senhor, nós vamos receber nossa vitória. E nós temos que mudar dia após dia a nossa postura quando desejamos, quando falamos coisas que não são a palavra de Deus, coisas que não são o desejo do coração do Senhor, para que a gente use pregando o Evangelho. Meus irmãos, desejo a vocês um momento de vitória, dia, noite, tarde, a hora que você escutar essa pregação. Que Deus edifique a sua vida e não deixe de estudar a palavra de Deus, pois ela fala. Ore a Deus dia após dia, após a leitura bíblica, que o Senhor se revela a você. Amém.